Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 7 de janeiro, terça-feira. Vamos ler juntos aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 2. Sempre agradecemos a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. O apóstolo Paulo aqui, na sua primeira carta, ele fala ou está enviando uma carta para pessoas que ele conheceu, que ele conhece. Mas, e por que sabemos disso? Porque ele diz aqui, mencionando-vos em nossas orações. Oro por todos vós, mencionando-vos em nossas orações. Primeiro que a gente aprende aqui algumas coisas da nossa própria oração. Pensar sobre a oração envolve aqui, para o apóstolo Paulo, agradecer pelas pessoas. E o crente chega ao ponto de agradecer mesmo, né? De imitar mesmo. Agradecer pela vida de lideranças, de familiares, e até mesmo na hora de despedida, entre aspas, quando estamos num ato fúnebre, a gente agradece a Deus por aquela vida, né? Aquilo que a pessoa foi, representou, a gente agradece. Em ocasiões de aniversário, a gente agradece, porque é uma maneira de reconhecer que aquela existência tem importância e que procede de Deus, né? Que foi Deus quem concedeu aquela vida, que sustentou aquela vida e tudo mais. Isso é uma coisa importante. Outra são essas duas coisas, mencionando-vos, chamando pelo nome, né? Mencionar, fazer menção é chamar pelo nome, em nossas orações. Então, as nossas orações é mais de uma, o que dá a entender que é uma rotina, o que nós chamaríamos hoje de uma disciplina. Então, o apóstolo Paulo ora, ou todas as vezes que orava, procurava orar por aqueles crentes da igreja de Tessalônica. E o que eu quero refletir com os irmãos, então, são três coisas importantes. Dar graças a Deus pelas pessoas, né? Orar pelas pessoas e chamá-las pelo nome. Isso, para mim, eu aprendi que tem uma importância, né? Tudo bem que o apóstolo Paulo talvez esteja acima da média, fora da curva. Bom, eu estou pensando a partir de mim que tenho dificuldade de guardar nomes das pessoas. E às vezes eu troco o nome das pessoas durante muito tempo, né? E as pessoas até desistem de me corrigir para ver a minha dificuldade de gravar nomes. Quem me socorre é minha esposa, que vai me lembrando o nome das pessoas. E tem irmãos que dão exemplo, por exemplo, vou citá-los aqui, porque coisa boa a gente precisa citar, né? Nós temos aqui na minha congregação, pastor Luizinho, conhecia todo mundo pelo nome. Nós temos hoje pastor Ricardo, que é recém-chegado, né, mais ou menos um semestre conosco, mas também conhece todo mundo pelo nome. O pastor Aires, que trabalha aqui na minha congregação, chama as pessoas pelo nome e sobrenome. Então, quando eu falo da dificuldade, a dificuldade é minha. Mas não é só mas isso indica muita coisa, né? Indica, demonstra muita coisa, demonstra uma ligação, demonstra uma atitude pastoral muito desejável, muito emblemática. Por quê? Porque se a gente lembrar, se você pegar algumas falas do próprio Deus, né, lá na antiguidade com Israel,
É Deus quem diz, né? Chamei-te pelo nome, tu és meu, né? Deus chamando a pessoa pelo nome. Aí você vem no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus, não na ordem cronológica, estou falando aqui à medida que eu for lembrando. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando o Senhor Jesus o encontrou, o chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ah, Jesus, no seu ministério, chamou Zaqueu pelo nome. Jesus chamava os seus discípulos pelo nome. Lembra de Natanael? Natanael não tinha nem tinha sido apresentado e Jesus o conhecia. Mas é importante lembrar as próprias palavras de Jesus quando ele menciona que conhece eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ou elas conhecem a mim. Lembra dessa expressão de Jesus? O que é esse conhecer, né? Não é só decorar um nome, né? Aqui, nesse verso que eu coloquei, mencionar um nome na oração. Então, a importância aqui é por causa da oração. Quando eu penso em Jesus que diz: as ovelhas me conhecem, eu conheço e elas me conhecem, tem a ver com uma relação, e uma relação pessoal, né? Eu penso que Deus não nos vê em nenhum ministério, nenhuma liderança cristã, não pode deixar as pessoas de forma impessoal, né? Como se fosse clientes. Aliás, um cliente que é chamado pelo nome volta sempre. Um cliente que tem uma atenção especial, que se cria um rapport, né? Que se cria um vínculo, independente do comércio, seja uma perfumaria, uma loja de roupa, até uma lojinha de conveniência, ou não importa. Se ele for, se ele, como é que eu vou dizer? Se quem está vendendo enxergar a pessoa de uma maneira a estabelecer um vínculo, a criar alguma coisa, isso também é uma técnica. Mas eu não estou falando de técnica, eu estou falando de algo mais profundo, que são essas questões pessoais, né? De como a gente não deve tratar o outro, e aqui estamos falando de Jesus, e a gente lembra logo da atividade pastoral, que a gente não deve tratar as pessoas como se fossem clientes, números. Eu costumava usar a expressão massa cinzenta, né? Como uma massa, né? E a massa tem feição de massa, né? Onde as pessoas têm alterações dos seus estados mentais, né? Uma massa é manobrável, uma massa tem o cognitivo rebaixado, uma massa tem emoções à flor da pele, uma massa é quase uma coisa, por isso que eu falei, é manobrável. Uma pessoa não, uma pessoa tem peculiaridades, uma pessoa tem uma identidade, tem a sua história, tem os seus quereres, e aí não tem alteração. Pode vir a ter, mas assim, ela isoladamente, tratando-a isoladamente, conhecendo-a, né? Particularmente, não tem alteração, né? Ela é quem ela é e a história também é diferente. É um convite, né? Talvez o segredo do apóstolo, um segredo que o apóstolo Paulo ensina para os que tem dificuldade, é aprender o nome das pessoas na oração, né? Então, anotar, olha só, anotar e orar mencionando pelo nome, aí decora o nome de todo mundo. Talvez seja aí uma
não vou dizer dica, mas talvez o segredo aqui do apóstolo Paulo. Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a pensar em orar por pessoas, mas pensar em pessoas nas suas individualidades. Porque Deus, ao nos tratar, não nos trata como massa, não nos trata como rebanho, sim, mas não pode esquecer o que Jesus disse. Eu conheço, né? E se Jesus dissesse, eu conheço uma por uma, encaixaria no que eu estou falando aqui. E alguém duvida que Jesus nos conheça muito mais e muito além do que um CPF? Então, o nosso relacionamento com pessoas é assim, é esse relacionamento interessado em conhecer pessoas, em vê-las como pessoa em particular e não de uma maneira grosseira, numérica, impessoal, cinzenta, como eu disse, né? Porque o cinza mistura tudo, né? Quando a gente pensa no preto e no branco, o cinza é a mistura, né? E não, a gente não pode misturar pessoas. Uma pessoa não é necessariamente você pega um adolescente na igreja, por exemplo, né? Ele não é necessariamente a extensão do seu pai e da sua mãe, ele é outra pessoa. Por isso, quando eu falo de que essa atenção é de fato pontual, né? Cada pessoa, lembra aquele ditado popular, né? Cada cabeça uma sentença, né? Nem sei de onde veio isso, mas lembrei agora. Mas o que eu estou querendo dizer é que cada cabeça é um universo, cada pessoa é uma história, cada pessoa tem embutido nela interesses pessoais, vocações, dons, talentos, são coisas específicas. E, e o bonito disso é que Jesus não despreza. O importante é isso, porque eu não estou falando de autoajuda, de nada disso. Eu estou para valorizar pessoas, alavancar pessoas. Eu estou dizendo que Jesus se importa. E eu estou dizendo que o apóstolo Paulo mencionava pessoas por nome, pessoalmente, indivíduos. Assim fizeram outros apóstolos. Quando mandava as saudações, chamava pelo o nome. Deus te abençoe a pessoalizar pessoas, individualizá-las, conhecê-las, assim como nós conhecemos a Jesus, mas principalmente como Jesus nos conhece. Deus te abençoe. Oremos juntos. Pai eterno, rendemos graças a Ti. Obrigado por Tua palavra que nos ensina a não tratarmos pessoas com indiferença, totalizando-as, somando-as como coisas, mas nos ajude, Senhor, a individualizá-las, a perceber o quanto cada um é importante, o quanto cada um tem o seu valor e quanto vale a pena conhecer cada um individualmente. Pai eterno, eu rogo a Ti que nos conceda essa graça, que habitava em Jesus, que conhecia as suas ovelhas, que nós também saibamos nos relacionar desta maneira. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Nos ajude nesta tarefa, para a glória de Jesus, eu oro. Amém.